Boa tarde. Boa tarde, professor. Saudade do senhor, né? Fazia tempo, as últimas foram com o Samuel. Às vezes eu estava viajando que você esteve aqui, né? É isso aí. Você está bom? Graças a Deus. Mas eu tenho acompanhado você, ou pelo Facebook, ou pela imprensa, fazendo um trabalho sério lá na Câmara de Lençóis, nas faculdades que você seleciona, na OAB. Eu tenho acompanhado teus rastros, viu? Muito obrigado, professor. Para mim é um prazer, é uma honra e dizer que sempre serei eternamente grato ao senhor que lá em 2008 me deu uma oportunidade onde eu fui lecionar no IESB. O senhor acreditou no meu trabalho, depois como coordenador, e graças a Deus muitas portas se abriram. E eu serei eternamente grato ao senhor, a toda a equipe do senhor que acreditaram em mim, lá em 2008, e eu pude retribuir isso com muito trabalho, com muita lealdade. Você é um trabalhador, um trabalhador muito competente, viu? Obrigado, professor. E como é que está a Câmara lá de Lençóis? Nós estamos lá com bastante trabalho ainda, né? Graças a Deus, várias mudanças nós conseguimos implementar com o presidente Pita, o Dr. Pita à frente, né? O Ministério Público, inclusive, a semana passada teve uma reunião lá na Câmara, os promotores do GAECO, e eles puderam verificar ali que todas as recomendações que o Ministério Público deixou, todas, o Dr. Pita, o Dr. Rocha, que é o nosso procurador jurídico, adotaram no sentido de dar mais transparência, moralidade com relação a cargos de confiança, salários, contratos, licitações. Mas ainda tem muita coisa para fazer e, se Deus quiser, nós vamos fazer tudo até o final do mandato. Tá, esse ano é ano de eleições para deputado. Você vai colocar o seu nome ou vai estar fora nessa? Olha, professor, até agora eu ainda não decidi definitivamente. A chance é pequena. Você continua no PV? Continuo no Partido Verde. O Partido Verde ainda, lá em São Paulo, eles têm me convidado para que eu coloque meu nome, porque em 2006 eu já fui candidato, fui muito bem votado, tive 25 mil votos. A chance é pequena, mas vamos esperar mais um pouquinho. E se não for candidato, como provavelmente não serei, provavelmente iremos apoiar candidatos do PV aqui da região. Na região não tem muita gente boa aqui do teu partido também, né? Inclusive em Bauru, né? Nós temos o pré-candidato aqui, né? O Gazeta, que vamos torcer muito aí, porque eu falo, Bauru, professor Duda, Bauru e a região está precisando muito de um deputado federal daqui. Está precisando muito. Olha quantos e quantos anos que nós estamos sem esse representante de Bauru. Mas Bauru vai fazer deputado federal. Eu acho que vai até fazer 2 federais e 3 estaduais. Eu torço muito. Nas minhas contas acabou acontecendo isso. Eu estou falando esse número aí, 5 deputados para Bauru. Eu sei que vão me cobrar depois, mas eu acho que é possível. Eu vou torcer muito, professor, porque Bauru, que eu digo, é Bauru e região. Porque aqui é um polo, né? Claro, polo. E sempre houve uma tradição dos deputados de Bauru, os estaduais e federais, sempre olhar com mais carinho, né, para a nossa região. E nós temos certeza que um deputado daqui vai estar cuidando muito bem da região, inclusive da minha cidade, que é Lençóis, que eu irei cobrar muito esse deputado. Bom, você hoje é um dos advogados mais preparados para falar sobre direitos previdenciários. Começa falando sobre a desaposentação. Tudo que tem de novo, o que está se conseguindo, e em que pé que está isso e o que é desaposentação para o nosso telespectador entender bem. Bom, professor, e nossos telespectadores, a desaposentação é um assunto que começou tímido lá atrás, que é a possibilidade daquele aposentado que continua contribuindo, continua no mercado de trabalho, ele voltar e pedir um recálculo, pedir um cálculo novo da sua aposentadoria, tendo em vista que ele contribuiu mais 5, 6, 7, 8, 10 anos. E de forma tímida isso começou lá atrás, foi ganhando corpo, os tribunais foram entendendo de maneira favorável e hoje nós temos aí uma jurisprudência predominante já nos tribunais regionais federais e no STJ
com relação ao direito da desaposentação e sem a necessidade do aposentado devolver nada daquela aposentadoria antiga dele. Nós estamos dependendo, de forma definitiva, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que a palavra final é dele. Eles disseram, prometeram que vão julgar esse ano o recurso de desaposentação que está lá. Temos um voto até agora favorável, que é do ministro Marco Aurélio Mello. E nós temos, professor Duda, vários casos, né, de concessão de tutela antecipada. Outro dia nós vimos no jornal aí, que o Jornal da Cidade publicou um caso aqui da região, e nós já temos um caso de... nós temos outros casos de tutela antecipada nos escritórios que nós atuamos, inclusive um deles, né, eu vou falar só o primeiro nome, do seu Olivaldo, é uma pessoa lá de Lençóis Paulista. Ele estava recebendo 2.377 e o juiz concedeu a tutela antecipada, que é o que? É uma antecipação da decisão e tem efeitos imediatos, e mandou que o INSS concedesse uma aposentadoria nova para ele, de 2.377 para 4.159, que é o teto máximo. Hoje o teto já subiu, esse é o teto até dezembro. Hoje já está 4.200 e pouco, 4.300. Então, este aposentado, como vários outros aposentados, já estão recebendo uma aposentadoria nova sob efeitos de uma tutela antecipada. Então, hoje, já vários juízes já estão concedendo, alguns tribunais regionais federais estão mantendo essa tutela. Então, é uma grande chance, né, desse aposentado receber isso por um longo tempo ou de forma definitiva. Então, hoje a desaposentação é uma realidade no mundo jurídico. Muitos não acreditavam, hoje estão acreditando, mas a palavra final é do STF, né, e eu tenho certeza que eles vão corrigir esse erro, vão corrigir essa injustiça, porque não adianta nada a pessoa se aposentar e ficar contribuindo por mais 5, 10, 15 anos e não ter direito a nada. E o valor da sua aposentadoria despencando, né, que nós temos aposentados aí que há 15 anos, em número de salário mínimo, ganhava 6 salários mínimos, hoje está ganhando 2,5, no máximo 3. Então, nós acreditamos que se tudo correr bem lá no STF, nós teremos lá definitivamente um julgamento favorável no caso da desaposentação. Ô Tipó, como é que funciona a nova aposentadoria especial para os deficientes? Essa aposentadoria, professor, ela já era fruto de uma emenda constitucional e ficou aí por muitos anos, de 2005 até o ano passado, para que fosse regulamentada. Veio a lei complementar, que é a lei complementar número 142, e depois veio o decreto que regulamentou definitivamente. Essa aposentadoria, professor, é para aqueles deficientes, mas que contribuem para a Previdência. Né? Nós temos vários casos de deficientes, tem uma deficiência na mão, no braço, na perna, ou são amputados, não tem as duas pernas, às vezes não tem os dois braços, mas conseguem trabalhar registrados em carteira ou conseguem contribuir para a Previdência. Então esses são chamados segurados deficientes. São os deficientes que contribuem. Então, o que vai acontecer com eles? Inclusive a Previdência Social, ela já começou a agendar as perícias médicas, estava sobrestado porque os peritos estavam em treinamento, e agora, semana passada, eles já começaram a fazer as perícias nessas pessoas. Aquele homem, professor, segurado homem, que tiver uma deficiência grave, ele se aposenta com 25 anos de contribuição. Então, 10 anos a menos. A mulher que tiver uma deficiência grave se aposenta com 20 anos. 10 anos a menos também. E não aplica o fator previdenciário, que é aquele fator, professor, que reduz hoje as aposentadorias por tempo de contribuição. Agora, se a deficiência for moderada, então o homem precisa de 29 anos de contribuição, a mulher de 24. E se a deficiência for leve, 33 anos para o homem, 28 para as mulheres. De qualquer forma, ela é uma aposentadoria especial, porque vai se aposentar com menos tempo,
seja grave, moderada ou leve, e não vai aplicar o fator previdenciário, que vai dar uma possibilidade da pessoa receber o seu salário, a gente costuma falar, o salário cheio. Depois que apura-se a média, o valor que for apurado na média, ela vai estar recebendo. E só para finalizar esse assunto, professor, que ele é muito amplo, inclusive já fiz palestras já de 1 hora e meia só sobre esse assunto, aquelas pessoas que foram segurados sem nenhuma deficiência, imagine por 20 anos a pessoa foi um segurado normal. De repente, ele acaba perdendo uma perna, um braço, ou perdendo parte da sua capacidade laborativa. Essa pessoa pode requerer do INSS um agendamento e o tempo que ele trabalhou com a deficiência, professor, é feita uma conversão e ele vai se aposentar com menos tempo. Então ele não precisa ter a deficiência pelos 25 anos da vida dele. Se for um período, vai ter a conversão para que ele possa se aposentar de forma antecipada. Como que funciona a aposentadoria especial para o servidor público? Olha, professor, hoje o senhor está com perguntas atualíssimas, atuais no mundo jurídico previdenciário e que os questionamentos da desaposentação, da aposentadoria especial do deficiente, da aposentadoria especial do servidor é muito grande, muito grande. O que nós recebemos de pedidos de palestra lá em São Paulo sobre esses temas, o que acontece, professor? Essa aposentadoria especial do servidor não é para o servidor deficiente. Vamos agora mudar as coisas. É para o servidor que trabalha exposto a agentes agressivos. Um exemplo, um servidor público que é tratorista, motorista de caminhão, que trabalha exposto a muito ruído, ou que é enfermeiro, enfermeira, que é médico, que é dentista. Então a Constituição Federal, ela determinou que uma lei complementar tratasse do assunto. E não existe lei complementar até hoje. Nem a União, nem os estados, nem os municípios até hoje publicaram uma lei sobre a aposentadoria especial do deficiente. E do servidor, perdão. E os servidores públicos que trabalham expostos a agentes agressivos começaram a ingressar na justiça com uma medida jurídica que chama mandado de injunção, que serve para regulamentar a falta de uma norma. Não tem uma lei sobre isso, então o mandado de injunção vai forçar o judiciário a decidir sobre aquilo. E o Supremo Tribunal Federal, professor Duda, a coisa de 15 ou 20 dias, pacificou, através de uma decisão, de que o servidor público que trabalha exposto a agente agressivo, enquanto não tiver uma lei que disciplina isso, ele tem direito à sua aposentadoria aplicando as regras da aposentadoria especial do INSS, que é 25 anos de tempo de contribuição exposto ao agente agressivo, desde que ele comprove. Então, qual é a minha dica? Qual é a minha dica para os servidores públicos? Façam o pedido da sua aposentadoria especial àqueles que trabalham expostos a agentes agressivos, lá no seu regime estatutário, né? E se eles negarem, ingressem na justiça com um advogado, porque já tem o precedente do STF, que com grande chance, muita chance, o judiciário vai determinar que o seu órgão conceda a sua aposentadoria especial. Muito bacana essa pergunta, professor. Tem um monte de perguntas já de telespectador aqui. Vamos dar uma passadinha. Se aqui puder ser rápido, mas às vezes... Rafael Lopes, do Parque das Camélias, ele pergunta a situação envolvendo os avós dele. A avó possui 83 anos de idade e não tem tempo de contribuição previdenciária. Foi submetida a uma cirurgia cardíaca há cerca de 14 anos atrás, ficando incapacitada para o trabalho. É casada. O marido recebe de aposentadoria no valor correspondente a 4 salários e meio aproximadamente. Ganha mais do que eu, hein? Após a cirurgia, a interessada começou novamente a contribuir com a Previdência para a base de cálculo de um salário mínimo. Quando eu falo, às vezes o telespectador pensa que eu estou brincando.
Inclusive, eu constituí o Tipó como advogado agora. Eu contribuí, primeiro, muito tempo com 20 salários mínimos, que eu dava aula em 5 faculdades. Depois abaixaram para 10, eu contribuí com 10. E eu recebo, acho que o máximo que eu recebo não dá 4 salário mínimo. Acho que dá 4. Aqui 4,5, deve ser gente que contribuiu sobre valores altos também, né? Diante do quadro, que alternativo o senhor indicaria para essa pessoa que trabalhou boa parte da vida informalmente como costureira? Quer dizer, o marido contribuía, né? E não possui tempo de contribuição para a aposentadoria por validez? A Previdência descarta as contribuições em que foram retomadas a partir do período em que a pessoa ficou incapacitada para o trabalho? Bom, o senhor pediu rapidamente, porque tem muitas. É verdade, se a pessoa já se inscreve na Previdência Social, professor, com uma dificuldade de saúde, principalmente uma incapacidade, ela não pode se valer depois dessas contribuições por um benefício por incapacidade, mas ela pode se valer por um benefício por idade. Pelos salários que ganha o marido dela, o esposo dela, também seria praticamente impossível ela conseguir o benefício assistencial, que é o benefício da LOAS. 4,5 que ele recebe, está perto do teto máximo ou não? Não. Quanto é o teto máximo? O teto máximo hoje, vamos falar 4.300, ele recebe 4,5, ele recebe uns R$3.000 mais ou menos, ainda falta um pouco. Mas a minha sugestão, ele disse que ela voltou a contribuir depois da cirurgia, ela começou a contribuir, precisaria saber quantos anos. Hoje a lei fala Acho que 15 anos. Que ele não, faz. Hoje a lei fala que precisa de 15 anos, que na realidade são 180 meses. Porém, como ela completou 60 anos, eu já fiz as contas aqui, em 93, lá em 93 a carência era de 5 anos e 6 meses. Então, se ela conseguir completar, professor, 66 contribuições, ela tem uma grande chance. Se a Previdência não reconhecer, a Justiça já pacificou o entendimento. O número de contribuições é o número que precisava quando ela completou a idade. E lá em 93 era 5 anos e meio. A minha sugestão, que ela consiga alcançar esse número de contribuições e correr atrás do direito dela. A telespectadora Eva, você já falou sobre isso, não sei se você quer complementar alguma coisa. Ela quer saber como é que funciona a nova aposentadoria do deficiente, especial do deficiente. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto, e depois, se ela quiser, eu até respondo para ela por e-mail essa pergunta. Isso. Henrique, boa tarde, professor. Vi o Face que estará na TV Prevê. Quero aproveitar e tirar uma dúvida. Meu pai tem uns 15 anos de serviço como lavrador. Hoje, porém, está registrado como vigilante. Gostaria de saber se o mês que vem, quando ele completar 60 anos, poderá se aposentar. Obrigado pela atenção, Henrique. Olha, essa pergunta também é muito, muito interessante, porque depende de quando foi esse trabalho prestado como lavrador. Se esse trabalho como lavrador foi depois do ano de 91, onde os regimes se igualaram, o rural ficou igual ao urbano, ele vai ter direito a se aposentar apenas aos 65 anos. Veja bem, por quê? Porque a atividade dele de vigilante hoje, professor, descaracteriza a concessão da aposentadoria rural. Vamos agora voltar e inverter o jogo. Se ele deixar de trabalhar como vigilante e voltar a trabalhar numa atividade rural, ele pode se aposentar com 60 anos. Por quê? Porque a lei exige que na data que ele completa os 60 anos, porque o rural, professor, o homem se aposenta 5 anos antes e a mulher também. Então é 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Mas na data que ele completar os 60 anos, ele precisa estar vinculado numa atividade rural. Aí ele busca aqueles 15 anos de rural que ele já trabalhou e vai ter o direito à sua aposentadoria. Mas se ele estiver trabalhando hoje como vigilante, continuar como vigilante, ele tem que ir para os 65 de idade, que é a aposentadoria urbana. Boa pergunta.
Luciana Cortez, ela pergunta assim, ó, gostaria de saber quem tem direito de entrar com ação de fundo de garantia e PIS e quais os documentos necessários. Na realidade, essa é uma nova ação de correção do fundo de garantia. É para aqueles que tiveram depósitos como fundo de garantia de 99 até o mês de agosto do ano passado. Então, as pessoas que tiveram depósitos efetuados na sua conta do fundo de garantia de 99 a 2013, eu recomendo que peçam um extrato na Caixa Econômica Federal e procure um advogado e ingresse na justiça. Essa ação, esse tipo de ação, ainda não é uma ação pacificada pela justiça, existe uma chance muito grande de êxito, mas ainda não existe uma decisão final sobre esse assunto. Toda vez que você vem, pergunte sobre a LOAS. Já veio aqui também, ó. Peço a gentileza de me esclarecer se houve alguma alteração dos critérios adotados em relação ao benefício LOAS para os que não contribuem para a Previdência. Grata. Professor, imagine o seguinte, hoje um idoso, um senhor que tem 70 anos e ganha um salário mínimo de aposentadoria. A sua esposa completa 65 anos de idade e não contribui. Aí ela vai até o INSS requerer esse benefício da LOAS, que é Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício da LOAS é para os deficientes, não importa a idade, ou para os idosos acima de 65. Desde que a renda per capita, a renda por cabeça, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje é R$160. Então, realmente, essa lei, professor, ela ficou defasada, porque ela é de 93. Não é possível aferir o critério de miserabilidade para alguém que consiga viver com R$160 por mês. Então, qual foi a grande mudança? O Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, declarou inconstitucional esse artigo da LOAS. E ele disse que o critério não é mais 1/4 do salário mínimo, e sim meio salário mínimo. Então, o que acontece? Isso melhorou e muito para as pessoas. Essa senhora, essa velhinha que eu acabei de comentar com o senhor, se o esposo dela ganhar um salário mínimo de aposentadoria, e se ela requerer o LOAS para ela, ela vai ter, o INSS vai negar, porque essa lei, ela não foi retirado esse artigo do ordenamento jurídico. O INSS nega pela regra antiga, mas ela, na justiça, ela vai conseguir esse benefício assistencial, porque o critério de miserabilidade não é mais 1/4 do salário mínimo, e sim meio salário mínimo. Foi uma grande mudança que o Supremo... Bastante. Exatamente, que vai beneficiar aí milhares de pessoas que tiveram seus benefícios negados e que hoje, se procurarem os advogados, especialistas, com muita probabilidade vão conseguir hoje a concessão desses benefícios. A dona Jussara do Jardim Progresso, ela trabalha e recolhe o INSS. A filha menor de 8 anos desenvolveu uma doença rara e perdeu a mobilidade. A mãe precisa agora parar de trabalhar para cuidar da menor. Eles poderão contar com algum benefício? Nós vamos voltar. É o benefício da LOAS. Porque, veja bem, o benefício, professor, não seria para a mãe. O benefício seria para a criança. Porque a lei não quer saber da idade. A lei quer saber se a pessoa realmente tem uma deficiência gravíssima que impede ela de prover o próprio sustento de qualquer forma. Se morar apenas a mãe e essa criança, professor, só as duas na casa, se a mãe parar de trabalhar, não vai ter renda na casa. Então, se ficar comprovada essa doença grave, com certeza essa criança vai ter direito ao benefício da LOAS. Só que se a mãe voltar a trabalhar e tiver um rendimento aí superior a um salário mínimo, o INSS corta o benefício da criança. Porque é o benefício que agora o Supremo Tribunal disse que a renda per capita não pode ser mais que meio salário mínimo. Então, 2 pessoas na casa, se tiver só um salário mínimo, na justiça consegue o benefício. Agora, 2 pessoas na casa,
Se a pessoa receber mais que um salário mínimo, professor, ela vai ter que juntar no processo vários documentos, várias provas de que o que ela ganha não é suficiente para a sobrevivência daquela família. Então tem juízes que hoje já avaliam isso, quanto ganha e quanto gasta. Então a pessoa junta os documentos que tem chance de receber esse benefício. Tipo, por que derrubaram esse teto? Eu comecei a dar aula em 65, né? E você recolhia sobre 20 salários mínimos, né? Por que abaixaram para 10 isso aí? Porque era uma fase de muita receita na Previdência. Eu acho que foi até uma coisa que não foi inteligente na época, né? Porque é o seguinte, professor, o que acontece? Antes, as pessoas se aposentavam com a média dos últimos 3 anos. Então, a pessoa contribuía 3 anos e já recebia aquele valor máximo. Depois, eles enxergaram que isso lá na frente ia virar uma bola de neve para os cofres da Previdência. Então baixaram... Mas para funcionário público não vale isso. Calma. E 80% da despesa da Previdência é com o aposentado de funcionário público do que da Previdência privada. Mas isso mudou. Hoje, os servidores públicos mais recentes, eles se aposentam hoje, podem ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. Podem receber isso. Mas eles vão se aposentar pelo teto do INSS. Ah, os 10 também? Os 10 o quê? Não é 10 salários o teto. Hoje, o teto da Previdência não é mais 10 salários mínimos. Mesmo que ele está recolhendo sobre mais. Veja bem, se um trabalhador, se ele receber... Você tem certeza disso? Opa, o teto hoje, professor, é R$ 4.300. Se fosse... Por que eu não recebo o teto? É um absurdo, né? Então, porque... O que acontece? Porque na época... Eu, inclusive, do salário que eu faço doação dele para parente, né? Qual foi o ano que o senhor aposentou? Eu comecei a dar aula em 65. Logo de cara eu já recolhia sobre 20. Eu dava aula na IT, na Fundação, Colégio de Estado, entendeu, né? Que eu aposentei quando eu tinha 60 anos, né? O senhor aposentou por idade? Acho que não, eu já tinha. Eu trabalhei de 65 a vida inteira, não parei até hoje. Recolho Previdência até hoje, né? O que aconteceu? Por que caiu tanto a sua aposentadoria? Primeiro, o primeiro motivo é que na época do presidente Collor, ele mandou um projeto de lei, foi aprovado, que desvinculou a aposentadoria do salário mínimo. Então antes vinha escrito no carnezinho da pessoa embaixo 8,5 salários mínimos. Ela tinha que receber aquilo. O salário mínimo subia na mesma proporção o valor da sua aposentadoria. O Collor desvinculou isso. Então, é o primeiro motivo. Segundo motivo, a presidente da República, agora seguindo as mesmas regras que o Lula seguiu, todo ano, né, ela aumenta o salário mínimo, tipo assim, 15%, professor, e a aposentadoria aumenta 6%. Mas um funcionário público não aposenta com o salário integral dele? Os antigos, porque tem direito adquirido. A partir de quando já? Não... Os de 2013 para cá, já... Não, começou agora, então. Já. Essa eu não peguei mesmo. Já não pode mais, mas isso foi também, já é uma medida para o futuro. Já estão vendo, a coisa está complicada. Mas vai muito longe isso aí, né? Vai longe para ter reflexo, mas já é alguma coisa. Vai dar reflexo. Mas já é alguma coisa. Pelo menos mexeram. Porque é um verdadeiro absurdo em relação a quem é da iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo para você ouvir. Olha, eu prever que é uma empresa que tem 40 anos de idade e eu como empregador, chega a hora, quantos dos meus professores que estão comigo a vida inteira, porque o Prever não faz rotatividade de gente boa, você trabalhou lá, você sabe como é que é. Então, o que eu tenho de professor, Amir, Rubens, eles eram efetivos no Estado. Eles abandonaram as cadeiras para ficar só no Prever. Porque eles ganhavam no Prever 3, 4 vezes mais do que ganhava no Estado. Esse pessoal aposentou e está lá ainda. Está lá. Agora ele é obrigado a dar aula. Se ele tivesse ficado no Estado, ele teria aposentado com 5, 6 mil, que é quanto ganha um professor secundário no Estado. É verdade. E lá no Prever eles ganham 3 hoje. Quando eles ganhavam 10 no Prever, ganhava
no Estado ele ganharia 1.000 e pouco, 2.000. Entendeu? Então, eles são obrigados a continuar trabalhando com mais de 60 anos, 70 anos. Para não cair o padrão, Para não cair o padrão de vida. Era um pessoal que recolhia sobre 10 salário mínimo lá no Prevê, ganhavam isso daí, não é isso? E hoje aposentaram com 4 salário mínimo. Olha que absurdo. É por isso que a gente acredita muito que o Supremo Tribunal Federal vai corrigir um pouquinho dessa injustiça com a desaposentação. Porque o senhor vê, como esse exemplo aqui, desse aposentado que ganha 2.300 e foi para o teto, que é 4.300. Então, se mantiver essa decisão, já está corrigindo um pouco dessa injustiça. Não vai corrigir tudo. Não vai. O que eu tenho de professor, eu era efetivo no Estado, eu era efetivo. Abandonei para montar o Prevê, mas eu fui ser empregador, eu fui correr o risco. Agora, o que teve de grandes professores, eu citei 2, mas tem muito mais, que eram efetivos no Estado, abandonaram para ganhar o triplo ou quádruplo no Prevê. E hoje eles ganham metade do que eles ganhariam se fosse aposentado pelo Estado. É um verdadeiro absurdo, né? É absurdo. É um verdadeiro absurdo, um verdadeiro absurdo. E às vezes eu me sinto até decepcionado com isso, né? Isso abala muito, nunca ouvi de ninguém, um professor chegar, puxa, eu optei pelo Prevê, agora eu poderia parar de dar aula, não posso parar, vou... Para o padrão continuar, né? É um verdadeiro triste, absurdo. Né, professor? Ó, aqui tem uma outra pessoa perguntando sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nós falamos já. Você já falou também, né? Então vamos, tem muita pergunta ainda. Estela da Vila Souto. Boa tarde, elogiando você. Ela disse que já cumpriu o tempo de serviço dela, mas ainda não alcancei idade para aposentadoria. O senhor acha que compensa entrar com processo para aposentadoria recebendo menos, ou devo esperar mais 9 anos até alcançar a idade mínima exigida? Não, eu não sei assim, talvez, eu não sei se a pergunta foi bem formulada, mas se ela já tem o tempo de contribuição, no caso 30 anos, ela já não existe idade mínima exigida. Se a mulher tem 30 anos, ela já está apta, pronta para se aposentar. O que acontece é que se ela esperar os 60 anos de idade, não vai incidir fator previdenciário se esse fator for menor do que 1. Se o fator previdenciário for maior do que 1, vai ser aplicado porque vai aumentar a renda dela. Agora, precisa ver, dependendo do quanto ela vai perder, professor, dependendo, precisa estudar o caso dela, né? Teria que analisar. Mas dependendo, olha, esperar 9 anos, ficar 9 anos sem receber nada, tendo que contribuir. Às vezes ela vai receber um valor tão pequeno a mais que compensa aposentar agora. Com 30 anos já, perder um pouco com o fator previdenciário, mas já está. E se continuar a contribuir, lá na frente a gente está acreditando muito na desaposentação, entra com o processo de desaposentação. Pelo menos já começa a receber alguma coisa agora. O Zigomar Caetano, ele pergunta aqui, ó, como pagar contribuições retroativas ao INSS? Quais são as provas aceitas? Então, precisa ver. Se ele for empresário, é só ele comprovar essa situação. Ele pode o contrato social, o registro de firma individual, uma certidão da JUSESP. Agora, se ele for autônomo, professor, muito provavelmente ele não fez a inscrição dele na prefeitura. Porque se ele fez, ele vai na prefeitura, pede uma certidão do ISS, que é do Imposto sobre Serviços, e ele já tem a prova. Caso contrário, ele precisa, tem um rol de documentos, né, que dá para provar a situação de autônomo. Tem um rol. É uma coisa assim que precisaria, ele pode até ir ao INSS, o INSS vai explicar para ele, porque aqui eu teria que ficar um tempo grande para poder explicar isso para ele. Mas alguma prova que contenha lá, vamos imaginar que o senhor foi vendedor. O senhor precisa ter alguma nota que o senhor tirava ali, algum pedido que o senhor tirava como vendedor, para levar isso para o INSS. O senhor foi professor autônomo, pelo menos levar ali alguns recibos que o senhor emitiu, das pessoas que foram lá ter aula com o senhor. É que cada profissão depende de uma prova, mas dá para comprovar sim para recolher.
Recebo auxílio acidente, pois perdi parte dos movimentos no meu braço esquerdo em um acidente há 12 anos. E recentemente me aposentei por tempo de serviço. E o INSS descontou todo o período que recebi do auxílio acidente. E ainda cortou o meu auxílio. Minha pergunta é, tenho o direito de receber os dois? Olha, veja bem, o INSS Que não... situação, hein? O INSS não retirou dele, professor, tudo que ele recebeu no auxílio acidente. Não. O que ele recebeu do auxílio acidente até o momento da aposentadoria, ele não tem que devolver nada. Acontece que, como não pode acontecer a acumulação desse auxílio acidente com a aposentadoria, no momento da aposentadoria, professor, cessa o auxílio acidente. O que precisa ser feito? Olha, eu vou dar 2 dicas para ele. Ele tem que conferir a carta de concessão. O que ele recebeu no auxílio acidente tem que entrar como salário de contribuição na aposentadoria, para melhorar a renda dele. E segundo, não sei se o senhor acompanhou, mas essa aposentadoria especial aqui do deficiente, que nós acabamos de falar, o senhor faça um pedido, constitua um advogado, se o senhor for de Bauru, tem muitos colegas aqui em Bauru competentíssimos, constitua um advogado e peça para que a Previdência conte como tempo de serviço especial para o senhor, o tempo de auxílio acidente, porque aumenta o tempo de contribuição do senhor, aumenta o fator previdenciário, aumenta a renda. É uma dica que nós estamos passando para o senhor. É impressionante, né? 2 assuntos. Nós tínhamos um grande amigo nosso que era advogado e professor do IESB também, sobre direito do consumidor. E outro, previdência. Como é impressionante o número de perguntas que chega. Eu vou ver com o Samuel a possibilidade de arrumar algum patrocinador. Você consegue ter um horário que seja quinzenal para fazer um programa na TV Prevê, tipo? Foi o que eu falei para o senhor. Né? Desde que eu esteja aqui para colaborar com a sociedade na resolução dos problemas, dos conflitos. Hoje, por exemplo, eu estive como conciliador hoje no Sejusc aqui em Bauru, dando plantão. Fizemos lá 8 sessões de conciliação. Semanalmente é muito difícil para você, né? Mas só para explicar para o senhor, eu atuo como conciliador da Justiça 3 manhãs por mês aqui em Bauru e 1 em Lençóis, professor. De graça. É o que eu posso hoje oferecer para a sociedade, contribuir. E aqui eu estou à disposição do senhor. Quinzenalmente eu tenho condições de me adaptar para estar colaborando. Porque é impressionante. Outra do consumidor, o professor foi embora para São Paulo, era o Ragazzi, o Ragazzi, que doutor Ragazzi era um sucesso aqui na TV. Era mesmo, viu? É verdade. O consumidor era impossível, ele não conseguia responder metade das perguntas que chegavam. E outra é você, de direito previdenciário. Que impressionante como a classe média tem problemas, né, com esses assuntos. Muito mesmo. Que impressionante. E não é só a classe média, né? É o trabalhador, né? E todos aqueles também, vamos falar da classe A, eles contribuem, não só individualmente, mas com as suas empresas, e eles estão buscando, com todo o direito, realmente, também que seja corrigido essas injustiças. Mas eu fiquei feliz, eu não sabia, não que eu quero gorar os coitados dos servidores públicos agora mudou, claro, também vai dar efeito para daqui 30 anos, né? Mas pelo menos fez-se justiça, um verdadeiro absurdo o que era feito com a iniciativa privada, né? É verdade. Quer dizer, eles podem ganhar mais. Só que eles têm que contribuir de forma individual. Eu conheço casos de funcionário público federal, não vou nem falar o que fazia, né? Já morreu, a mulher morreu, a filha não casou e recebe salário integral alto, aqui de Bauru. É lei, ela está certíssima. Salário integral ainda da aposentadoria do avô. Infelizmente, isso recebendo. Por isso que esse país está... Mas eu acabei de falar para o senhor, graças a Deus que houveram mudanças. Claro. 2003 já teve uma mudança na vida do servidor, agora 2013 teve outra,
E eu creio que daqui para frente está resolvido esse problema. Independente do que ganhe o servidor, ele vai se aposentar com o teto máximo da Previdência. Se ele quiser receber mais, ele tem que contribuir do bolso dele. Então, se o país estiver rico, que se der o mesmo direito para a iniciativa privada. Porque no déficit da Previdência, eu não estou lembrado, você vai me modificar. Parece-me que 80% das despesas é com funcionário público de aposentado e 20% ou menos até é com a iniciativa privada. É que era, porque até a Constituição de 88, o servidor público ele não contribuía. Somente o Tesouro custeava. A partir de 88 ele já começou a contribuir. Então essa linha foi diminuindo. E agora diminui mais com essa nova entrada em vigor dessa nova lei, onde está limitado ao teto. Eu acho, ou modifico o outro ou esse, né? É verdade. Nem tipo, mais alguma coisa? Eu queria, professor, para encerrar, rapidamente, o senhor tem um grande fã lá em Lençóis, que é o Gustavo Aguiar. Ele é um menino, ele assiste sempre o programa do senhor, o pai dele é advogado, meu colega, e o Gustavo está fazendo aniversário hoje. E vou contar rápido para o senhor, ele é colecionador de lanternas. Então, quem tiver lanterna e quiser dar de presente para ele, o Gustavo adora isso. Então, um abraço para o Gustavo, para o Gilson, que assistem constantemente o programa do senhor. E eu gostaria, professor Duda, aproveitar aqui esse momento dessa audiência, convidar aos advogados, aos estudantes do direito previdenciário, que sábado agora, a nossa Comissão de São Paulo, de Previdência Social da OAB, em parceria com a subseção aqui de Bauru, o presidente Dr. Alessandro e a coordenadora doutora Ana Paula, sábado agora às 9 horas na OAB nós vamos ter um congresso de direito previdenciário com 4 palestras. Teremos um palestrante de Brasília, um do Tribunal Regional Federal, eu serei um palestrante e a doutora Ana Paula também. Então os interessados, advogados, estudantes de direito, liguem na subseção, façam a sua inscrição, porque é o 2º congresso de direito previdenciário da OAB no interior de São Paulo. Graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu trazer para Bauru esse congresso. Fica o convite aí a todos os colegas. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço e um abraço aos telespectadores e ao meu povo lá de Lençóis Paulista. Não, hoje nem dá, porque ficou um monte de perguntas sem responder aqui. TV Prevê tem que, sei lá o que, criar alguma coisa, agilizar mais a nossa prestação de serviço para a sociedade também. Então, previdência e direito do consumidor é interesse do telespectador da TV Prevê de uma maneira impressionante. Não sei de que maneira o Samuel vai agilizar isso. Hoje eu ia fazer comentário desse absurdo desse rapaz, senhor já viciado em droga, que tentou estuprar a própria mãe. Mas eu vou falar amanhã. Um verdadeiro absurdo. Ou a sociedade brasileira modifica as leis brasileiras, modifica a tolerância para quem usa em droga, que é atenuante, até o coitado estava drogado. Para com isso. Eu acho que a lei tem que fazer uma divulgação ampla em escola, em tudo quanto é lugar. Se você usa droga, você pode fazer isso. Então está todo mundo avisado. Usou? E não tratar como doente. Eu acho um verdadeiro absurdo. É o 2º caso que eu conheço do cara que estupra a mãe sobre ação de droga. Pelo amor de Deus, virou uma bestialidade, né, Tipó? Meu Deus. É uma coisa terrível. Tchau. Nem vou fazer a despedida normal, que isso daí me deu até nojo a hora que eu vi isso hoje. Tchau.